Shalom! Nessa semana vamos falar sobre a Parashá Mishpatim, que fala muito sobre a interação de um homem para com seu próximo. Nessa Parashá da semana, ela vai estar falando sobre diversas leis. Ela está ligada às últimas duas Parashot, que está falando sobre as leis, da entrega da Torá. E muitos sábios falam que, na verdade, tudo isso aconteceu no mesmo momento, e só que ela foi dividida ali, aquela parte, para explicar melhor, tá? Mas a gente não vai estar falando sobre isso, não é o propósito disso, é falar sobre a interação entre o homem e o seu próximo, no sentido de ser humano, como deveríamos estar trabalhando aqui. A Parashá fala sobre casamento, essa Parashá fala sobre escravos, que naquela época existiam, infelizmente, escravos, e vai falar sobre várias leis, vai dar detalhes de leis para que as pessoas possam entender, que naquela época, se a Hashem falasse de cada lei detalhada, de falar de cada momento, seria um livro, a Torá não seria algo gigantesco. Se as pessoas que não conhecem o Talmud, que trata de diversas leis, já vê que são leis. O Talmud é um livro gigantesco, e dentro do Talmud ainda saem outros livros, como o Shulchan Aruch e diversos outros livros, para poder explicar as leis que estão ali dentro. E o Talmud não era escrito até o século II, mais ou menos, no início do século I até o século III, mais ou menos, que o Talmud foi ser escrito, mais ou menos, tá? Depois eu posso pegar a data mais ou menos para explicar para vocês quando foi escrito o Talmud. Mas o Talmud, ele é baseado na Mishnah, só para vocês entenderem isso, que foi pergaminhos que foram colhidos de diversos rabinos, que foram escrevendo, que as pessoas escreviam, o rabino viu o mestre falando, ele escrevia num pedaço de pergaminho, um resumo de algo, e ali depois mais tarde foi recolhido por Rebbe Akiva, Rav Meir Balanês, para que desse a origem ao Mishnah, e ali se compilasse a Mishnah, e dali depois pudesse pegar todas as histórias das discussões, dos tratados, e fizesse o Talmud. E se isso tudo fosse na Torá escrita, a Torá escrita seria muito gigante. Então o que Hashem fez? Quando ele entregou a Torá no Monte Sinai para Moshe, ele entregou também o Talmud, a Torá oral, a Guemará. E dali o Hashem ensinou a Moshe como legislar, pegar a Torá e fazer cada lei, porque tem cada momento da história da humanidade, tem coisas que vai acontecer que de repente na outra não vai acontecer, e como deveria a lei atuar nesse exato momento. E é assim que são os sábios do Talmud, os sábios dos dias de hoje, eles devem fazer. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, mas sim falar sobre o que a gente está preocupado com o próximo, devo agir com o meu próximo. Uma das coisas primeiramente, como devo agir comigo mesmo. Se eu não me trato bem, como eu vou tratar bem outra pessoa? Tem muitas pessoas que dizem que amam, estão apaixonados. Eu amo minha esposa, eu amo o meu esposo, eu estou apaixonado pela minha namorada, eu estou apaixonado pelo meu namorado, mas elas não se amam, não se cuidam. Então elas não amam a outra pessoa, elas estão apaixonadas. Porque às vezes elas estão se pegando a outra, porque elas não conseguem se enxergar a si próprio. Às vezes é um relacionamento até que está em um nível de baixa autoestima. Deveria ser analisado isso, E tem também, as pessoas que amam. Então aqui não vou falar sobre eu preciso me amar para que eu possa amar o próximo. Mas também eu tenho que amar o próximo. Uma das minhas primeiras mitzvot, uma das mais importantes, é amar a Hashem em cima de todas as coisas. Na Torá está dizendo isso no Shema Israel todos os dias, que todos que rezam o Shema Israel, faz o Shema Israel, ouve, O que acontece ali, depois ele vai decorrer ali, vai estar falando, amar Hashem em cima de todas as coisas, com tua posse, com tudo, com todo o teu coração. Mas Hashem também, no livro de Levítico, ele fala, amará o teu próximo como a ti mesmo. Um homem querendo se converter ao povo de Israel, foi até o Hillel Zaken, depois eu posso contar essa história melhor, rápido. Ele diz a Hillel Zaken, me ensine toda a Torá de um pé só, e eu me converterei ao povo de Israel. E Hillel Zaken, vendo aquilo, de princípio parece ser um desrespeito, mas Hillel Zaken, como era um homem muito amoroso e respeitava todas as criaturas, todo o ser humano, ele olhou para aquele homem e entendeu que para aquele homem era algo importante. Por quê? Hillel Zaken disse para ele, não fará com o teu próximo que você não quer que seja feito com você. E todo o demais é comentário. Vai e estuda.
Elis Akin disse, ele resumiu a Torá em uma única coisa que diz: não falar com o teu próximo o que não quer que seja feito com você. Mas ele manda estudar a Torá, e quando você vai lá, estuda para você aprender demais outras coisas. O que ele quer dizer com isso? Que a Torá tem vários mandamentos ligando eu com Hashem, eu com a terra, mas se eu não tiver bem com o meu próximo, o que vai acontecer? O mundo não vai andar, o mundo não vai decorrer. Eu vejo, infelizmente, que pessoas, elas, às vezes, na paraxá anterior também, que podemos ver, falam sobre os 10 mandamentos, 5 deles falando sobre Hashem e o Shabat, falando Hashem é da importância de servir Hashem, e os outros demais é a minha interação com o próximo, com meus pais, com não olhar para a mulher do próximo, não desejar o que é do próximo, não estar desejando o que é dele, né? E infelizmente na geração de hoje, muitas pessoas estão vendo no Instagram, né, que começou com muito mais forte isso, agora tem TikTok, tem outras coisas, mas o Instagram começou mais forte com isso, de as pessoas estarem exibindo suas fotos de felicidade, e muitas vezes os casais estão brigando, né, naquele momento da foto estão todo mundo rindo, mostrando algo que elas não têm, e as pessoas que estão do outro lado estão desejando algo que nem a outra tem, e que às vezes ela tem de sobra. E ela acaba apagando a felicidade dela e às vezes começa a invejar a outra pessoa. Ela começa a gerar uma inveja e essa inveja pode se tornar um ódio. Foi isso que levou à Segunda Guerra Mundial. Os alemães começaram a olhar para os judeus que estavam conquistando, né, ali a Alemanha, que não era poucos judeus, não era todos, tinha alguns judeus muito ricos, e estava penhorando, ajudando a Alemanha, no final dos alemães, para que eles já estavam quebrados por causa da Primeira Guerra Mundial. E ele olhou para eles são mal, eles estão querendo conquistar, eles estão querendo nos roubar. E foi o que fez o quê? Levou aquele ódio, aonde que levou a morte de mais de 6 milhões de judeus. Não só os judeus morreram nessa guerra, infelizmente. Morreu também ciganos, também que foram massacrados, mas era um grupo muito menor. Testemunhos de Jeová, porque não quiseram, né, entrar na guerra, não concordavam com a guerra. E outros grupos foram perseguidos, homossexuais, essa questão toda. Mas o ódio de respeito ao próximo. Tem um filme interessante que fala só até o último homem, né, de um jovem, que ele era adventista, mas não é que a igreja adventista ensinou isso para ele, mas ele tinha isso dentro dele, nessa natureza, que ele não queria pegar em arma, mas ele queria servir o exército, ele queria servir como médico, mas não pegar em arma. E ali vai vendo um decorrer que ele sofreu por causa disso, preconceito, apanhou, porque ele não achava normal um cara que não queria pegar em arma. Tentaram tirar ele de qualquer forma do exército, mas ele conseguiu ir. Esse filme é uma história real, baseada em história real, de um homem que não usou da arma, mas salvou 72 almas. Pessoas que ele trouxe, que estavam lá em cima, lutando contra os japoneses, e ele resgatou essas almas, pessoas que já tinham morrido. E uma das coisas que ele questiona, porque eu preciso matar, eu quero salvar vidas, Ele estava ali para salvar vidas pessoas que ele não conhecia. Ele acabou com o final da história até salvo um japonês, que ele viu um japonês lá que tomou um tiro, ele vai lá e faz o curativo nele. E estava tentando salvar vidas. O interessante, ele foi premiado com diversas coisas nos Estados Unidos. O que nós podemos pegar a ver é que muitos de nós estão deixando ser dominados pelo ódio e não pelo amor. Estamos dando para o próximo aquilo que não queremos receber. Eu não quero comer pimenta, porque eu não gosto de pimenta, mas quero dar para o meu próximo, eu quero dar pimenta. Eu quero comer chocolate, mas não quero dar para o meu próximo chocolate, eu quero dar o pior para o meu próximo. Se eu vejo o meu próximo comprou um carro, eu fico mal. Não estou dizendo eu, só estou fazendo uma referência aqui do sentimento humano. O cara comprou um carro, devia dar o parabéns, eu até dou parabéns, mas dou para miserável, não merecia esse carro. Eu que merecia. Não, ele merecia porque é dele. Hashem está dizendo que Hashem é injusto? Se Hashem deu para ele, porque é dele. Porque ele mereceu? Não é minha pergunta. Eu tenho que fazer as minhas perguntas com Hashem. Por que eu não posso? O que está acontecendo? O que eu preciso tratar? O que eu preciso consertar para ter o carro? Se eu pegar esse braço aqui, vou ver, e pegar uma manoleta, vou ver diversas células. Nosso corpo é composto de células. E essas células já têm um tempo de vida. A gente não olha a olho nu, mas elas nascem, novas células vão morrendo. E o que acontece? Se você olhar, você vai ver que cada célula aqui, ela tem um formato diferente uma da outra. Ela representa cada célula como se fosse eu e você, um ser humano, sim, dentro da humanidade. O Brasil
é um organismo no mundo, como Israel é um organismo, como cada povo é um organismo, como um braço. Como se o braço aqui fosse o Brasil, ou aqui fosse a Argentina, a Alemanha, Israel, cada corpo fosse um organismo. Os órgãos, né? E cada um tem uma importância. Se alguém dizer que o coração é o órgão mais importante, pergunta se um ser humano consegue viver sem os seus rins, sem o seu cérebro. Então, todos os órgãos têm sua importância. Tem pessoas que até vivem com o aparelho, mas está vivendo com o aparelho, está vivendo com uma máquina, não de forma saudável. Mas quando uma célula ela não decide ir conforme o seu ciclo no corpo, o que acontece? Ela cria uma célula cancerígena. E essa célula começa a converter outras células que eram saudáveis a se tornar células cancerígenas. E ela vai contaminando o corpo, ao ponto de o corpo ter que falecer, levar à falência do corpo por causa de uma célula que não quis seguir o ciclo da vida. Isso representa o ser humano, que muitas das vezes ele devia seguir o ciclo da vida, se torna dentro da sociedade um câncer, uma célula cancerígena, por inveja, que gerou um ódio, que nós podemos ver que é isso que gerou na Segunda Guerra Mundial, que gera dentro de muitas das guerras, pessoas que querem matar o outro simplesmente por palavras, por extermínio. Eu não quero conviver com o outro. Nós judeus somos acusados de fazer isso, mas na verdade, se olharmos, são os palestinos que fazem isso, os que moram em Gaza, e alguns que estão na Cisjordânia, porque também na Cisjordânia são palestinos, né? Mas muitos não estão querendo isso, muitos dos palestinos não buscam isso, não querem o extermínio. Mas muitos que estão aqui em Gaza foram ensinados a odiar os judeus desde pequenos, são enganados, dão uma chave para ele na mão dele, dizendo: aqui é a chave da sua casa. Então ele cresce com aquele sentimento de ódio que foi roubado, que é dado para ele, uma mentira disso para ele. E sente, para você ter a sua terra de volta, você tem que matar ele. Para tua filha, para tua família ter a terra, você tem que matar ele, mesmo que isso custe a sua vida. Então não é só aqui, aí você vai ver na Rússia, vai ver em outros países, o ódio. Se olha dentro do mundo muçulmano, é o ódio entre um muçulmano e o outro, mais que alguns estão agora vão juntar contra Israel, mas eles também têm ódio. A gente pega a história do próprio terra de Israel, se a gente mostrar, vou gravar um vídeo falando sobre isso. Era um muçulmanos interagindo, guerreando contra os muçulmanos, um querendo tomar o território do outro. Eu faço guerra, conquista Israel, vem outro, conquista Israel, vem outro, conquista Israel, e expulsam um ao outro, não tem tolerância com o outro. Isso acontece dentro do cristianismo também. Eu sou melhor, estou salvo, você não vai ser salvo. E é isso, o cristianismo. Isso tem também dentro do mundo judaico, a intolerância ao outro, o ódio, a inveja. Porque o outro não merece, porque o outro, quem disse que o outro não merece? Você sabe se o outro não merece, você sabe da dor de cada ser humano, das rezas dele. Então o ser humano ele está se tornando muitas das vezes um câncer na sociedade, por causa de ódio. A gente deve ser proativo. Não é que eu não vou reclamar. Tem hora que eu reclamo, estou dando meu trabalho, tá lá cansativo, vejo lá as coisas, reclamo. Mas chega uma hora que você, opa, calma, eu tenho que parar de reclamar, ser proativo. Se tá dando para mim, tá, eu vou seguir. Se não tá dando para mim, eu tenho que sair desse lugar. Não é para mim. Eu agradeço, tenho que agradecer. Eu agradeço o meu trabalho, eu agradeço todos os trabalhos que eu passei. Por quê? Eles me permitiram trabalhar e no final do mês, mesmo eles, de repente, eu achando que eles não estão sendo totalmente justos ou corretos, eles me ofereceram um salário e eu aceitei. E no final do mês, eles me ajudou a pagar as contas. E as pessoas não têm esse sentimento de gratidão com o outro, é sentimento só de raiva, de ódio. E é comprovado cientificamente que as pessoas, se uma pessoa começa a receber muita ajuda da outra, ela acha na outra depois que a outra é obrigada a ajudar ela. Se ela não me ajuda, essa pessoa é qualquer outra coisa, menos uma pessoa, eu deixo de ser grata a ela. Sentimentos, as pessoas estão perdendo o sentimento de gratidão pelo outro. E ao contrário, o sentimento de gratidão passa a ser um sentimento de quê? De obrigação. O outro tem a obrigação de me ajudar. Marido e mulher, os dois se encontram, se olham para o outro, se apaixonam um por outro. Aí ali não tem nenhum tipo de estado de egoísmo, não tem nada que deveria no momento de relacionamento ser egoísta. Será que esse cara é certo para mim? Será que ele vai me dar um futuro melhor? Será que ele vai ser capaz de cuidar dos meus filhos? Que isso tem que ser uma preocupação da mulher. Muitas pessoas veem isso de forma negativa, mas não, isso é a natureza da mulher real. Um homem dizer, será que essa mulher vai ser fiel a mim? Será que ela vai trazer cria? Eles serem preocupados aqui deveria ter egoísmo, mas aqui não tem egoísmo, aqui tem só amor, falso amor.
que é a paixão. Aí casam. Aí ele, com o tempo, depois começa a ver, ele faz isso, né? Ela faz isso. O esposo do vizinho é mais atencioso. Aquele cara ali da televisão, olha como ele chega em casa todo dia cheiroso, bonito, lindo. Ele veio da obra, mas vem lindo, né? Chega em casa, né? Esquece que é televisão. A realidade é outra. E as pessoas vão fazendo comparações com o de fora e tá atacando o seu cônjuge, aonde que deveria estar ali trabalhando, sendo proativo, olhando para o outro de forma proativa. Será que o outro, de fato, não está fazendo isso? Onde que eu estou errando? Onde que o outro está errando? Tentar conversar, tentar fazer o relacionamento melhorar, começa as guerras. Aí que vai levando um tempo, depois está insuportável viver um com o outro. Aí começa a dizer, o outro é mau caráter, é pilantra. Por que você ficou tanto tempo com essa pessoa se ele é mau caráter? Porque eu não sabia. Não. Ou você criou o mau caráter, ou você criou a mau caráter. Os seus atos, suas guerras, as duas pessoas odiaram um ao outro. Quando eu tenho ódio um ao outro, eu quero te eliminar, eu quero destruir. Então vale tudo. Dentro de um campo de ódio, vale tudo. E é isso que acontece com muitos relacionamentos. O cara vai trabalhar, eu conheci pessoas que estavam desempregadas, o cara conseguiu o trabalho, foi trabalhar na empresa, chega lá, acontece o que com ele? Um tempo depois ele começa a querer, tem ódio do patrão, tem ódio do gerente, tem ódio de todo mundo lá dentro, pessoas que ajudaram ele, às vezes até ajudam ele, mas porque ele acha que o cara que tem lá, alguém lá, ele é mais merecedor que alguém lá dentro. Agora se ele parar, analisar, cara, obrigado, Shem, porque eu estava desempregado, aqui me deu uma porta de eu trazer comida para minha casa. E agora eu sei que eu tenho que melhorar, porque isso é uma obrigação nossa, melhorar, evoluir. Aqui não é o meu lugar, aqui é um lugar de passagem, então eu preciso evoluir, ir para frente. E nessa mensagem que eu estou trazendo para vocês é de reflexão, para nós, fazer reflexão, você fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre as coisas ruins que estão acontecendo, sobre você, os problemas que todos nós estamos passando. Quanto que você está sendo uma célula cancerígena nesse mundo? Será que está sendo? Será que você está sendo uma célula que está trazendo vida, cura? Pensa nisso, não me responda se você está sendo ou não, pensa se você está fazendo, procura ver se você está fazendo todos os dias. O Rebbe Nachman de Breslev diz, o Rebbe Nachman foi um rabino grande, um santo rabino, que ele diz, minha obrigação, fala, todos os dias eu buscar ser melhor do que ontem, e às vezes eu não vou conseguir, tem dia que eu não vou conseguir ser melhor do que ontem, às vezes no outro dia eu vou ser pior do que ontem. Caramba, eu consegui fazer coisas que ontem eu tinha evoluído. Mas a obrigação do outro dia é ser melhor do que aquele dia que eu fui pior. Esse é o que o homem deve fazer todos os dias. Avançar com o Hashem e com o próximo. Entender que para ele avançar com o Hashem, ele precisa avançar com o próximo também. E é aonde que se juntam as duas coisas. Por isso que nos 10 mandamentos, Hashem entrega os 10 pronunciamentos coligam um com o outro. Se você pegar, vai estar todo coligado um ao outro. Não adianta eu só servir a Hashem e se eu não interajo bem com o meu próximo. E também se eu não interajo bem comigo próprio. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe e dá seu like. E até o próximo vídeo. Um abraço.